E o Tite pode estrear já nesta segunda-feira. Isso porque o Flamengo quer adiantar esse processo, principalmente porque agora vai ter a pausa para a data FIFA. O Mengão já quer começar aí as mudanças já com o Tite nesta segunda-feira. Vamos ver se isso vai acontecer, mas essa é a notícia que chegou na tarde desta quarta-feira. Nós vamos analisar juntos aqui no nosso canal. Eu gostaria que você participasse do nosso canal e deixando a sua opinião nos comentários. Para você, vai dar certo o Tite no Flamengo? Se você está com um pensamento positivo, você torce para o nosso Mengão de verdade, deixe sua opinião nos comentários. Inclusive, vamos fazer o seguinte, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E um detalhe importante também, aqui no nosso canal Meu Mengão React, nós trazemos todos os dias para vocês notícias e informações do Flamengo. Aqui nós vivemos Flamengo de verdade. E eu preciso da ajuda de vocês pra gente bater 200 mil inscritos aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito, eu convido você a fazer parte, se inscreva, ative o sino das notificações pra você sempre receber as notícias do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal O Esportes, ao canal do Pilhado, o link na descrição como créditos. Vamos aqui para as notícias do Flamengo. Tite, Flávio Amêndola, meu lateral esquerdo é Tirso. Tá faltando o anúncio oficial, mas a gente já sabe. Quero saber o seguinte, vai dar certo no Flamengo? Teve até um amigo nosso aqui, um telespectador que tá mandando, eu não consegui ler direito, porque obviamente a gente tá aqui no meio, ó, ele tá aqui, acho que é o Júlio, não, vou achar aqui o nome dele já, que ele tá perguntando, Leandro de Souza, GV, pergunta aos rapazes, Tite, vai dar certo no Flamengo? Tô encaminhando a pergunta. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai conseguir extrair muita coisa boa, não só desses jogadores, mas dos que virão em 2024. E eu acho que, se a gente parar para observar aí essa gestão do Landim, desde o Abel Braga, se a gente for parar para observar todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, o Tite é o maior entre eles. É o mais vencedor, é o mais importante para o cenário mundial, até por conta da Copa do Mundo. Para mim, é o cara mais inteligente. Então eu acho que esse ponto que foi um problema, não só do Sampaoli, mas também do Vitor Pereira, também do Paulo Souza, que é a questão da gestão do grupo, isso para mim não vai ter. Pelo contrário. E seria uma surpresa muito grande se houvesse algum probleminha, algum burburinho de problemas internos, de problemas entre os jogadores com a comissão técnica. Porque eu acredito que o Tite tenha muita habilidade para conseguir lidar com esses jogadores. Nenhum desses jogadores que estão no Flamengo aí, nenhum deles é maior do que o Tite. Nenhum. Pode pegar aí Gabigol, 2 Libertadores, Arrascaeta. Meu amigo, o Tite tem 2 Copas do Mundo nas costas, Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileiro, Sul-Americano. O último brasileiro campeão mundial, né? 2012. O Tite tem todos os títulos possíveis do nosso futebol. Então eu acho que esse fato dele ser, não vou dizer superior, mas ele tem um nome, ele está numa prateleira bagagem maior do que a dos jogadores em questão de conquista, em questão de experiência internacional, e aí eu falo mais da Copa do Mundo, eu acho que isso vai fazer com que ele tenha muito sucesso. E eu torço muito para que isso aconteça, porque o Tite, para mim, é um dos grandes treinadores que a gente tem. E aí, Latera? Além de tudo isso, ele vai trazer a alegria de novo para esse grupo, principalmente nesse momento. Depois ele vai fazer a reformulação, é um cara realmente muito capacitado, com tudo que ele passou na carreira dele, vivenciou grandes momentos, não só de títulos, mas a gente fala assim, o que ele vai fazer no Flamengo? Vai conseguir título? A gente não sabe se é título, mas que ele vai brigar por eles de uma forma, jogando com uma qualidade muito melhor do que a gente está vendo hoje. Não temos dúvida nenhuma disso. Ele vai resgatar essa alegria que está faltando. Eu lembro quando ele assumiu a seleção que o time estava muito abaixo, a seleção estava muito abaixo, assim, mentalmente. A galera não queria ir para a seleção, uns recusavam, outros, o clube não liberava. E assim, ele foi resgatando aos poucos, foi pegando, trazendo alegria e trouxe até para o povo brasileiro, que não estava acreditando muito. Ele trouxe ele resgatou aquela alegria. Então eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. Em relação a títulos, a gente só sabe, não tem certeza que pode vir a acontecer, mas que ele vai chegar a brigar por esses grandes títulos, sem dúvida nenhuma. É um baita cara, um baita profissional, capacitado, é um cara que tem um staff muito, muito grande e
qualificado. Você chegou a pegar uma Maceredinha lá? Não, já tinha saído, né? Não. Eu acho ele que chegou o com o Osvaldo. O Fábio Maceredinha. Então, eu trabalhei com ele no Santos. Você tinha saído, então, quando ele chegou com o Osvaldo, né? Não tinha, mas baita profissional. Gente boa demais. Na época ele era fisiologista. É um cara inteligentíssimo, um cara que tem uma... Pelo menos vai correr, né, Tirso, o time, né? Muito. Pelo menos vai correr. O que ele fez eu jogar no Santos foi absurdo, cara. Então, assim, um cara realmente... A staff do Tite é muito bom. Então, eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. O Flamengo tá aí, se movimentando, tá sendo costurado aí uma conversa entre o Bruno Henrique, os representantes do Bruno Henrique, e o clube para ele renovar. O Bruno Henrique, de toda essa galera do Flamengo aí que pode sair ou não, é o que tem o seu contrato terminado agora no fim do ano. Já teve Grêmio se interessando, Palmeiras se interessando, ele quer ficar e as conversas estão a caminho. Ribeiro também, né? E o Everton Ribeiro também termina no fim do ano o contrato. Mesmo ainda sem treinador, a diretoria do Flamengo, Ilan, quer renovar com o Bruno Henrique, independentemente de fechar com o Tite ou não fechar com o Tite. É um nome que a diretoria quer que permaneça. Aí é curioso, né? Quando você pega os dois caras, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, pensando com a cabeça do Tite, ele gosta mais do Everton Ribeiro. São posições diferentes, é verdade, mas se ele quisesse renovar com um, ele renovaria com o Everton Ribeiro, levou ele até para a Copa. Mas a diretoria está aí pensando na renovação com o Bruno Henrique, que de fato talvez foi uma das poucas coisas legais do Flamengo esse ano, né? O tempo passou, né? De fato, o Tite tinha preferência pelo Everton Ribeiro, tanto assim que levava ele para a seleção e o Bruno Henrique não. O tempo passou e hoje o Bruno Henrique é um jogador mais inteiro, com mais lenha para queimar do que o Everton Ribeiro. O Everton realmente está num declínio, é um jogador que oscilou muito na temporada, até fez um bom jogo contra o Bahia, essa última vitória do Flamengo, mas vem de vários jogos ruins ou medianos, fracos. E o Bruno Henrique é o contrário. O Bruno Henrique, a oscilação tem sido a exceção. Ele tem sido um jogador consistente desde que voltou da sua grave lesão e dá para dizer com absoluta certeza o melhor jogador do Flamengo nesse segundo semestre. Desde que voltou, tem sido o principal jogador. Então a diretoria do Flamengo, claro, já sabe, já percebeu que a torcida espera nada menos do que uma renovação obrigatória, que não está tão fácil de acontecer. Né? O que se sabe é que ele está pedindo um salário alto, salário entendendo ele próprio, o staff do jogador, o momento que vive, de ser exatamente o principal jogador do Flamengo, mesmo num ano ruim. E o Mauro César Pereira deu uma informação poucos dias atrás que a renovação está difícil, inclusive porque o staff do Bruno Henrique queria essa renovação um pouquinho mais para trás, né? Ali mais ou menos na virada do ano, da virada da metade do ano, quando ele ainda tinha um contrato de mais 6 meses com o Flamengo, o que não acontece mais. Ele, nos 6 meses finais de contrato, como a gente sabe, ele pode assinar com qualquer clube, independentemente do pagamento de multa ao Flamengo, que é o detentor dos direitos dele. Então, segundo o Mauro César, mudou de figura essa situação, com o staff agora fazendo exigências muito maiores e entendendo que este é um novo contrato e não uma renovação, o que significa dizer que o Flamengo, certamente, na pedida do jogador, vai ter que pagar mais. Vai ter que pagar as luvas, né? Como se estivesse contratando um jogador vindo de fora. Parece ser uma operação difícil, uma operação cara, mas, Tirone, pelo que eu sei e pelo que leio de torcedores do Flamengo, é absolutamente impensável perder o Bruno Henrique para o ano que vem. Se a diretoria do Flamengo tem uma prioridade, ou precisa ter uma prioridade para 2024, essa prioridade número 1 é renovar o contrato do Bruno Henrique. Sim, tá nessa pegada de renovar, de fato o jogador mais importante do time esse ano, a torcida ama o Bruno Henrique, foi o pouco do que se salvou do Flamengo esse ano, mas Marília, tem também que ter um técnico, e o Tite tá nessa aí, só assume não sei quando, talvez na data da FIFA, já acertou, mas não acertou, fechou, mas não tá fechado, fechou, mas não assumiu, e tudo mais. Imagino, sem nenhuma informação, só imagino, que ele deva estar participando, se é que ele já está fechado mesmo, que ele deve estar participando dessas questões aí, que esse eu quero, aquele outro eu não quero, esse fica, esse vai, né? É uma situação muito, com todo respeito, pouco profissional e para inglês ver. Todo mundo sabe que ele está negociando com o Flamengo.
Todo mundo sabe que a chance dele assumir o Flamengo a semana que vem ou no janeiro é de 99,9%. E fica todo mundo com essa, sabe, fingindo que não sabe que está acontecendo isso, porque sábado tem um Corinthians e Flamengo. Acho até que do ponto de vista profissional, já que nos trata mais do vínculo emocional que ele tem com o Corinthians, mesmo que ele não vá assumir imediatamente no campo, ele pode trabalhar tranquilamente. Não tem mais um técnico no Flamengo. Ele pode, mesmo que ele não queira pisar no gramado até final de dezembro, por algum motivo pessoal dele, não faz nenhum sentido para o Flamengo que um técnico fique fazendo toda esse drama por conta de um rival. Né? Pode não ser um rival esportivo agora o Flamengo já, pode abrir exceção, tá bom, não estreia em Itaquera contra o Corinthians, senão vai ser hostil demais, tudo bem. Pode até aceitar isso aí. Agora também chega, né? Depois disso eu acho que chega. Acho que o Flamengo vai pagar caro para ter o Tite, a comissão técnica do Tite. E se ele resolver mudar de ideia, trabalhar esse ano e trabalhar no Flamengo, ele precisa assumir isso. Ele precisa, sabe, tem um ônus e o bônus. O bônus é ter o maior orçamento, o melhor elenco, o time mais popular do Brasil. O ônus vai ser falar, puxa, é verdade, eu falei que não ia trabalhar, mudei de ideia. Puxa, é verdade, talvez eu não ame tanto o Corinthians assim. E vira a página. Não vão ficar todo mundo nessa história, vem, não vem, todo mundo sabe que ele vai. Eu acho que realmente nem o Flamengo deveria aceitar isso. Sobre o Bruno Henrique, rapidamente, olha, com tanto dinheiro que o Flamengo rasgou nos últimos tempos, não tem nenhuma explicação razoável para ficar com o único jogador que a torcida vai aceitar que pague uma Baía de Guarabara de dinheiro. Se fosse o Gabigol nesse momento pedindo esse dinheiro, se fosse o Arrascaeta, se fosse o Pedro, mas é o único cara que teve um pingo de brio em qualquer que fosse a situação. Eu não estou dizendo que os outros não tiveram aqui ou ali, mas ele voltou de uma cirurgia absolutamente perigosa no joelho, chorou copiosamente, sabe? Sentiu a derrota. Eu acho que é uma opção que a diretoria do Flamengo não tem. Se pode rasgar dinheiro com Marinho, Vidal, Varela, Vitor Pereira, Paulo Souza, Sampaoli, bom, gasta dinheiro com o Bruno Henrique. Nossa, eu assino embaixo. Ontem à noite, de que o Tite já trabalha na segunda-feira. Que isso? Na segunda-feira, dirigentes já teriam avisado para funcionários do Flamengo que o Tite vai para o Ninho do Urubu já na segunda-feira. Foi a informação que eu recebi, acredito na fonte que eu recebi essa informação. A gente já tinha falado aqui que a gente acredita que o Tite seja anunciado nessa semana pelo Flamengo. O Tite deve ser apresentado, né, anunciado. Já aceitou, já disse o sim. Tirulipa tá me filmando aqui, que eu tô com o Tirulipa aqui do meu lado. E o negócio é o seguinte, Julinho, é informação mesmo. Vem cá da informação. Cadê ele? Cadê? Qual é, Tirulipa? Ô, Tite vai ou não vai assumir o Flamengo? Assumiu o Flamengo! E pica, Pikachu, chupa papeta, pica. Isso é piroca, ele torce pro Fortaleza. Tá falando Pikachu pro velho Vamp. Velho Vamp já ligou pra gente. Ó, que cara nota 1000. Esse cara merece o sucesso que ele tem. Tá com um circo, inclusive, em São Paulo. Quem puder, conheça o circo do Tirulipa em São Paulo. Contra o Corinthians, na Neoquímica Arena nesse fim de semana. Ele enrolou, ele negociou para evitar esse encontro. E dá para entender, né, Júlio? O Tite negou o Corinthians 4 vezes recentemente, alegando que ele só voltaria a trabalhar em 2024. Aí agora ele assume o Flamengo em 2023, claro que a torcida corintiana vai cobrar. O próprio craque Neto, que é meu amigo, meu irmão, cobrou no programa dele, falou, ó, o Tite vai ser mentiroso se ele trabalhar no Flamengo nesse ano. Porque ele falou que não trabalharia nesse ano para negar o Corinthians. E ele sabe que ele vai ter uma pressão do Corinthians, ele sabe que ele vai ter uma pressão da torcida, então é muito mais cômodo para o Tite esperar o jogo contra o Corinthians e se apresentar ao Flamengo depois para começar o trabalho na data FIFA. Porque a data FIFA vai ser na semana que vem,
só tem jogos de seleções, semana cheia para treinar, cheia para conhecer o elenco. Já conversou com os jogadores que ele já trabalhou na seleção brasileira. Com alguns jogadores, primeiro, é um time Tá travando um pouco a sua live, o Thiago. Deu uma travada, mas deu para entender o que você falou. Vamos lá, cara. Primeiramente, boa noite aí, pessoal do canal Pilhado, da Rubro News TV. Estamos ao vivo simultaneamente nos dois canais. Cara, sobre a situação do Tite, hoje teve muitas informações também sobre questões salariais, ajustes, né? A gente sabe que isso aí faz parte também de todo o cronograma, porque se o Flamengo anunciar ele agora, teria uma pressão muito grande para ele já estar presente contra o Corinthians, e já está muito ciente que quem será o treinador do Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena sábado será o Mário Jorge, de forma interina, né? Então o Flamengo anunciando o Tite agora, por exemplo, no dia de hoje ou amanhã, não teria cabimento ele não estar presente sábado. O Flamengo tem um hiato de um tempo até interessante, até estratégico, que vai ser o próximo jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, também fora de casa, o jogo será no Mineirão, logo após esse jogo contra o Corinthians, para ele ter tempo para trabalhar, um tempo para ele poder realmente entender o elenco, fazer os seus melhores ajustes. A gente trouxe ontem também, inclusive, na @JúlioMiguelNeto, de que o Tite e a sua comissão, a gente falou isso ontem também na live aqui, simultânea também do canal Pilhado na Rubro News TV, de que o Tite teria o maior salário, junto com a sua comissão técnica, um dos maiores salários da América do Sul. Hoje o Pedro Ivo Almeida, lá do ESPN, trouxe a informação, confirmando. O Flamengo não é que o Flamengo acha caro, cara. O Flamengo, ele não vai chegar e vai logo aceitar tudo que for colocado, podemos dizer assim, pelo staff do Tite. O que eu posso falar para você, Thiago, é que já está alinhado já há muito tempo. Questões salariais estão alinhadas. A gente falou ontem aqui exclusivo, tanto no Pilhado quanto na Rubro News TV, o quanto ele ganharia, que o salário dele era naipe JJ, estilo do JJ, né, no patamar do JJ, e que sua comissão técnica iria receber um valor altíssimo, que juntando os dois salários, seriam um dos maiores da América do Sul. A gente trouxe essa informação primeiro. E hoje, alguns veículos estão confirmando a informação que ontem a gente já correu na frente e trouxe para a galera. O que significa, Júlio? O Flamengo está muito tranquilo em relação à situação do Tite, porque não há outro nome em pauta. O nome em pauta é o Tite, há um acerto verbal com ele, com o Gilmar Veloz, todo o staff já está ciente da programação de começar a trabalhar no Flamengo, e você trouxe essa informação agora aí, exclusiva sua, Thiago. A gente está aqui simultâneo e parabéns, de que segunda-feira a possibilidade dele já estar no Ninho do Urubu é muito grande. Lembrando que o jogo contra o Corinthians é sábado. A informação passada é que deram a notícia para os funcionários, para alguns funcionários, de que o Tite já trabalha na segunda-feira. De que o Tite na segunda-feira já estaria no Ninho do Urubu. Essa foi a informação que eu recebi. Boa. De que alguns funcionários foram avisados de que o Tite já trabalha na segunda-feira. A gente sabe que é uma novela que está demorando. Está demorando essa novela do Tite. Para mim, já falei, ele está enrolando para não enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, porque já está palavrado, todo mundo... Mas está demorando para quem? Para o torcedor, para a imprensa? Porque parece que o Flamengo não está muito preocupado com isso, né? O Flamengo está, por incrível que pareça, está até dando de ombros com isso. Júlio, mas... não é até, né? Não é até. Eu acho que o Flamengo não tem opção. O Flamengo não tem outra opção. Vai pegar quem no mercado? Pode ser. Não tem ninguém. A gente viu o Botafogo agora, que tem dinheiro, perdendo o treinador. Vai botar o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio e o Carlos. Não tem treinador. Você tem hoje no mercado, que é bom, o Cuca, que não quer trabalhar, porque ele quer resolver os problemas pessoais antes. Sim. Você teria o Jorge Jesus, que ganha uma fortuna no Al-Hilal por mês. E tá empregado, né? Ele tá empregado e tá bem empregado, não tá nada brigado com o Neymar, como tinham dito. E você tem o Galhardo, que também é um treinador caríssimo, mas que não quer trabalhar na América do Sul. O Galhardo quer trabalhar na Europa. Ele não quer time sul-americano. Então, na boa, não tem um grande nome, Júlio. Até o Rogério Ceni, que para mim não seria um grande nome, e que chegaram a falar que seria a primeira opção do Flamengo, já está empregado.
Tá no Bahia. Então o único nome que resta é o Tite. O Flamengo não tem opção. Diante da incompetência dessa diretoria, ela tem que esperar. Ela não tem opção. Ou é o Tite, ou não é ninguém. Então, vai ter que esperar. Tá na mão, né? Tá na mão dele, né? Tá na mão ali dele, do seu empresário. Cara, só tem uma situação, cara, que assim, eu vejo que o Flamengo é um clube muito desorganizado, né? Quando é para ter calma, o Flamengo é afoito. Quando é para ser afoito, ou então ser um pouco mais rápido, o Flamengo é lento. Eu acho que o Flamengo tá muito senhor da situação aí. Tanto Flamengo e Tite, eles não estão tão preocupados. Eles estão fazendo com calma, com muita tranquilidade, segurança. Parece que está sendo bom para o Tite, porque tem esse jogo com o Corinthians. E parece que o Flamengo também está ok ir com o Mário Jorge para enfrentar o Corinthians. Não desmerecendo o Corinthians, até mesmo não tendo noção da importância que o brasileiro começa a ter mais pro torcedor, porque o Botafogo está tropeçando direto. Inclusive mandou o Bruno Lage embora. Júlio, são 9 pontos. É uma situação muito parecida com a de 2020. Ainda tem chance do Flamengo ser campeão brasileiro? Em 2009 o Flamengo estava a 12 pontos, faltando, acho que 10 rodadas. 11 rodadas a 12 pontos. O Flamengo vencia o Fluminense por 2-0 com 2 gols do Adriano. E naquele momento assumia a 6ª colocação com 12 pontos atrás do Palmeiras, que não ficou nem entre os 4. Ou seja, tem muita pontuação, claro, é outro momento, outro campeonato, mas também era o mesmo regulamento de pontos corridos. O certo é, o problema é que o Flamengo não tem um treinador. De forma oficial, não, de forma interina. O treinador é o Mário Jorge, de forma interina. O Flamengo vai procurar um treinador fixo, um treinador com um pouco mais de experiência para comandar esse time já para o fim desse ano e para o projeto 2024. O que eu vou te falar é o seguinte, Thiago, essa informação das questões salariais é mais uma informação que a gente larga na frente, traz para o público, questões de valores. Primeiro foi tempo de contrato até dezembro de 2024, agora questões salariais. Falava para você, 1,5 milhão livre de impostos, né? Mais a comissão dele, que chegaria quase em torno de R$1 milhão. Parece que mais agora, duas... É aí que eu quero entrar. Vamos lá. 1,5 milhão para o Tite, eu acho que é do jogo. É um treinador que veio da seleção brasileira. A gente vê treinadores hoje ganhando 2 milhões por mês aí no Brasil. O Tite pode ser valorizado. Agora, quando me falam que o Tite vai ganhar 1,5 milhão e a comissão completa vai ganhar 2,5 milhões, aí eu já fico puto. Não, 2,5 milhões, calma aí, mas 2,5 milhões é Tite, mais 1 milhão que totaliza 2,5 milhões. Não é 1,5 milhão mais 2,5. É só para poder o pessoal contextualizar. Não. Tite, só para mais a comissão dele, 2,5 milhões. É um absurdo você pagar pela comissão técnica do Tite R$1 milhão. Quanto é que caríssimo. Ganha o Kleber Xavier? Quanto é que ganha César Sampaio? César Sampaio é Maceragian o nome do Fábio Maceragian. Então, por que você pagar 1,5 milhão? 1 milhão para uma equipe, para o staff do Tite, para mim, é uma vergonha. Parece que mais duas... fortuna. Parece que mais duas pessoas, parece que mais 2 profissionais devem ser inseridas aí nesse staff do Tite, que são 3 auxiliares, o seu filho, o Kleber Xavier e o César Sampaio, e um preparador físico. Parece que mais 2 profissionais devem ser inseridos nessa comissão. Vamos lá, são quantos profissionais? Hoje, contando com o Tite, são 5. São Tite, 3 auxiliares e o preparador físico. Deve ser mais 2 profissionais inseridos nesse staff todo de 7 pessoas, contando com o treinador. Então é isso daí, nação. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como o Flamengo vai se adaptar com a chegada do técnico Tite, o que vai acontecer, a renovação do Bruno Henrique, a expectativa do que nós precisamos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários, deixe seu like e a gente se vê no próximo